Quando você comete um erro, a pior coisa que pode fazer é cometê-lo de novo. Eu traí ele, e aí agora ele é orgulhoso e não aceitou. Se fosse com você, você aceitava? Aí é uma questão pessoal, né? Mas comigo não é assim. Traição pra mim é sinal de relacionamento. Hoje o sentimento é pouco. Hoje eu ainda tenho sentimento, porque foi um amor de 26 anos. 28 porque foi 2 anos de namoro. Que foi carência. A pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim e ele não tava mais cuidando. Eu tô ficando muito sufocada, não tô legal, não tô bonita, deve desse não. Ela tá saindo mais triste. Você, como que tá? Eu tô tranquilo, tô até mais animado, porque eu precisava, né? Eu preciso tomar minha vida. E, então eu precisava desse divórcio. Tô feliz porque ela concordou. Como que tá se sentindo? Não é porque sempre a vontade do homem. Why is this happening to me? Как я люблю глубину твоих сладкого глаз. Se você já passou por um momento de impulso, mandou mensagem, aceitou o convite ou até se enroscou em promessas que não queria, sabe como é? Um erro só leva a outro maior. Então, no vídeo de hoje, a pedido do inscrito discípulo do Raccoon, que mandou essa sugestão de um vídeo, que basicamente é o controle de danos. Que a simples modo seria assim: se viu, não olhe; se olhou, não converse; se conversou, não peça o contato; se pediu o contato, não chame; se chamou, não leve para sair; se levou para sair, não troque intimidade; se trocou intimidade, não assuma um relacionamento; e se assumiu o relacionamento, não more junto; se morou junto, não case; se case, não tenha filhos; e se teve filhos, não divorcie. Assim sucessivamente. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Hypem bem o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Também deixem um valeu demais aqui para ajudar o canal. Também deixem nos comentários o próximo tema que vocês querem que eu faça um vídeo, que depois eu até marco vocês no comentário ou um vídeo mesmo em si. Então, chega de enrolação e vamos lá. Controle de danos em relacionamentos. Aquele protocolo passo a passo que impede um tombo de virar uma tragédia. Então pense assim, é como uma espécie de escada. Cada degrau que você decide subir, há sempre a opção de descer antes de cair lá embaixo. Por exemplo assim, primeiro, se você viu a notificação, não clique nela. Ver e olhar não são a mesma coisa. Olhar significa entrar no jogo. Então, praticamente nessa visão de controle de danos é assim, cada etapa pode trazer novos riscos. É o famoso, se você fez besteira, não piore a situação. É que nem com experiência, possivelmente a sua, até minha experiência própria, hoje em dia os relacionamentos parecem um campo de batalha. Não generalizando, que nem esse vídeo aqui não é fazendo uma visão distorcida de homens e mulheres, colocando homens contra mulheres, não é isso. É só um vídeo de um caráter informativo sobre um tema que um inscrito sugeriu e eu estudei sobre isso. Também tem minha experiência própria. Também vi outros vídeos de pessoas falando do tipo, que no campo de relacionamento. Vocês veem nas redes sociais, vocês têm experiências próprias, viveram isso ou vivem isso, que se você já fez algo, não tente pular etapas. Olhar não é o mesmo que ver. Falar não é o mesmo que entender. Pedir contato não é o mesmo que ser lembrado. Cada ação tem sua consequência. Se já chamou, não insista em um segundo encontro. Se já saíram, não acelere para a intimidade. Se trocaram confidências, não presuma compromisso. Se assumiram o relacionamento, não apresse dividir o mesmo teto. Se casaram, não se precipite a ter filhos. Se tiver filhos, não cogite o divórcio sem antes lidar com o impacto. Essa lógica de controle de danos serve para evitar um erro maior. Se escorregou, não torne tudo irreversível. Se assemelha a uma guerra, onde cada avanço custa e os homens muitas vezes são forçados a recuar, sem nenhum tipo de respaldo. E quando a gente compreende essa pressão constante, retroceder se torna uma estratégia legal. Se praticamente hoje em dia tudo por exemplo assim, se perguntar para alguém qual que é o papel do homem, praticamente todos, sem exceção, vão responder que basicamente seria um homem tem que ser provedor, tem que ser um bom homem, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Agora, quando eu pergunto qual que é o papel da mulher, o papel da mulher é aquilo que ela quer ser. Os papéis, tanto de homens quanto mulheres, não têm o mesmo peso hoje em dia, porque um é cobrado para ser tradicional
tudo em questão, desde que a gente esteja por casamento, é exigido um papel tradicional só para uma parte, enquanto a outra parte só tem que existir e fazer presença. Aí também, o casamento, aí depois a gente entra na parte do namoro, que também praticamente está a mesma coisa. Isso engata em questão que ninguém mais quer ter relacionamento, porque tá tudo minado. Se você entrar em um tipo de relacionamento, você não vai ter aquela mesma reciprocidade que você está entregando. Mas isso é bem interessante, cara, porque faz muito sentido isso, porque cada passo que você dá em determinado tipo de relacionamento, cara, pensa muito bem do que você vai fazer. Principalmente se cada degrau que você está subindo tem consequências que podem muito bem acabar praticamente com a sua vida. Meu ver, a minha opinião é assim, eu não vou falar que é impossível, mas é muito complicado você ter algum tipo de relacionamento que a pessoa que está com você, algum parceiro, queira as mesmas coisas que você, tenha os mesmos princípios e valores. Porque é muito mais fácil você buscar aquilo que você quer sem a enrolação de ter um relacionamento, casar, isso, aquilo, ter filhos, isso, aquilo, que você praticamente busca algo que é mais em conta, assim, entre aspas. Porque hoje em dia, tudo praticamente nos relacionamentos casuais, o homem sempre está perdendo, nunca vai estar, tipo, em equilíbrio, saindo 0 a 0, não, sempre vai estar perdendo, porque vocês sabem que acontece muito a falsa acusação, pensão socioafetiva, medida protetiva, que eu vou deixar aqui nos cards os vídeos explicando sobre isso, acontecimentos. Então, cara, o meu conselho pra vocês, não façam merda, cara. Pensa muito bem antes de agir. Já dizia aquele ditado, né? Se você vai fazer alguma coisa, pense 10 vezes antes de fazer. Porque tudo praticamente, se você dá um passo, o próximo passo praticamente é inevitável. E como hoje em dia vocês sabem muito bem o que está acontecendo no âmbito tanto judicial, questão até de prisão, que praticamente, se você cometeu um erro, que foi escolher a pessoa errada para você se relacionar, mano, esse erro pode ser o último que você vai cometer. Eu costumo dizer que é melhor, isso é força de expressão, mas eu costumo dizer que é melhor você se envolver com tráfico de entorpecentes do que você se envolver com uma mulher que você não tenha se saído muito bem nessa abordagem, né? Porque se ela gostar, com certeza ela não vai dizer nada. Mas se ela não gostar, você corre o risco de ser preso. De ser preso e ser encaminhado ao sistema penitenciário. Só quem vai lhe soltar é o juiz na audiência de custódia. Ou então uma fiança que só o juiz vai poder arbitrar. E também a gente sabe muito bem que cada vez mais estão praticamente irreal para você embarcar em qualquer tipo de relacionamento, tanto casual quanto informal, que você sabe muito bem o que é. Mas a minha visão para vocês como conselho de amigo mesmo se você tenha já avançado, né, alguns degraus, sempre preste muita atenção no que você vai fazer. Se você já avançou, pensa antes de fazer o outro passo. Que nem valoriza muito a sua companhia mesmo, cara. Se você, por exemplo, já tá num relacionamento ou quer um relacionamento com uma pessoa, cara, veja todos os sinais que ela dá. Se você já tá uns certos passos já mais pra frente, repense nas suas atitudes, repense nas atitudes do seu companheiro. E como o tema já diz, controle os danos, né? Esses danos, entre aspas assim, sejam os mínimos possíveis. Se você tá com a pessoa, por exemplo, já tá morando junto, já tá tendo uma vida a dois como um casal, cara, você sabe muito bem que pode acontecer você engravidar a pessoa, você ter um filho, e às vezes a pessoa que você tá não é aquela que você quer construir uma vida com ela, ter filhos, netos, etc. Então tenta controlar o mínimo de danos possíveis, né? Esses danos, vocês sabem muito bem, entre aspas, que pode acontecer na vida do homem. Tenta controlar o mínimo possível, cara. Seja mais racional, não seja emocionado. Não fica com aquela paranoia, vou ficar sozinho. Eu tenho que me relacionar que os outros vão pensar. Não, cara, valoriza a si mesmo. Seja a sua melhor companhia. Porque se você gosta da sua própria companhia, você se ama, cara, deixa o tempo agir. Se vai ser do destino você ter uma pessoa para se relacionar, para construir uma família, etc. Beleza, se não for, seja feliz consigo mesmo.
Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até a mesma minha, deixa aqui nos comentários. Então, até a próxima.